Vamos agora falar um pouquinho da ditadura de extrema esquerda da Venezuela, Nicolás Ditaduro e seu judiciário de Araque. Luca Bassani, e a perseguição contra a oposição continua na Venezuela. Desta vez, outra inimiga do ditador de extrema esquerda, Nicolás Maduro, se tornou alvo. Não é isso, Luca Bassani? E aí, já podemos chamá-lo de Nicolás Ditaduro? Boa noite a você. É uma situação extremamente difícil e eu acho que o nome ele é bastante propício para ser utilizado a Nicolás Maduro. Nós sabemos que há vários opositores de Nicolás Maduro, do governo chavista, durante todos esses anos. Os mais conhecidos atualmente são Maria Corina Machado e também o Edmundo González Urrutia, e que eles já têm tido também as suas casas invadidas, a sua segurança teve que ser reforçada de maneira particular para evitar qualquer tipo de problema com a sua própria integridade física. E também a Maria Oropesa ficou desaparecida. Nós temos que a sua casa foi invadida, documentos revirados, então está um momento de recrudescimento dessa ditadura e também uma ameaça feita por Maduro de que duas novas penitenciárias estariam sendo construídas durante as próximas semanas, em um mês ficariam prontas para colocar todos aqueles que atentarem contra a ordem, a lei e a democracia da nação bolivariana da Venezuela. Muitas pessoas ficaram com medo, mas aquelas mais realistas disseram, bom, se em 10 anos nenhum hospital novo foi construído, duvido muito que 2 penitenciárias fiquem prontas, né? A gente sabe que é uma situação extremamente dramática. Durante todo esse período, eu estava me informando sobre os números, a Venezuela, que tinha mais de 31 milhões de habitantes, quase 8 milhões deixaram o país. Seria praticamente a mesma coisa que 45 milhões de brasileiros deixassem o seu país por conta de determinado governo. Uma crise humanitária muito profunda. Esses são dados da Acnur, a agência, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e que mostra que caso Maduro continue no poder e fortaleça ainda mais esses mecanismos de perpetuação no poder, aqueles que mais sofrerão serão os venezuelanos sem perspectivas econômicas, sem perspectivas sociais e com medo de falar em qualquer coisa que desagrade o governo, podendo ter retaliações, prisões, sequestros, como a gente viu aconteceu com uma jornalista também na última segunda-feira, além, é claro, da própria violência física contra essas pessoas, mortes, execuções. Então, é um período extremamente difícil e que o mundo espera o posicionamento das lideranças latino-americanas, principalmente os países mais populosos e mais ricos e também próximos à Venezuela no aspecto da amizade, da política externa, como o México, de Manuel López Obrador, a Colômbia, de Gustavo Petro, e o Brasil, de Luiz Inácio Lula da Silva. São 3 países extremamente pressionados pelos demais países latino-americanos, até países de esquerda, como é o caso do Chile atualmente, mas que têm preferido esperar as atas serem divulgadas, esperar a poeira baixar, antes de fazer qualquer tipo de fala mais contundente. O presidente Lula, inclusive, tem uma ligação prevista para hoje com Nicolás Maduro para fazer essa cobrança das atas, para falar uma posição um pouco mais dura em relação a isso, mas nós sabemos que muito provavelmente isso não dê em nada e isso indique que o povo venezuelano sofrerá por mais 6 anos, infelizmente. Agora, o Luca Bassani, uma questão importante. Justamente a Colômbia e o Brasil é que devem sofrer os efeitos imediatos desta ditadura sanguinária de extrema esquerda de Nicolás Maduro. Porque você diz 8 milhões de venezuelanos estão deixando o país. Claro que vão invadir Roraima, vão invadir o Brasil e também a Colômbia, esfaimados, assustados, fugindo de uma ditadura que está prendendo opositores e que não tem o menor pudor de manipular o seu poder judiciário num teatro que beira ao ridículo. Eu queria o seguinte, como é que está a pressão internacional dos Estados Unidos da América? Porque sabemos que lá é um país governado por um governo de esquerda, né? Joe Biden, a própria Kamala Harris parece que está com um silêncio aí intrigante com relação ao golpe de Estado na Venezuela. Até que ponto os Estados Unidos pode influenciar aqui na América do Sul, inclusive forçar Brasil e Colômbia a adotar uma posição um pouco mais proativa e, pelo menos, cobrar onde estão as atas que não foram mostradas até agora?
Na política americana, Capeza, é importante falar de 3 personagens. O presidente Joe Biden, que desde a sua desistência foi colocado mais fora dos holofotes, ligou para o presidente Lula cobrando uma parceria estratégica em relação à Venezuela e também um posicionamento mais enérgico do Brasil. A vice-presidente e atual candidata democrata, Kamala Harris, não mencionou sobre essa questão de maneira aberta. Ela sabe que é uma pauta delicada, apesar de ter muitos latino-americanos, hispânico-americanos que vivem nos Estados Unidos, fugidos principalmente de países ditatoriais na América Latina, que querem um posicionamento. Ela sabe que tem essa questão, talvez, de ser contra as sanções, de não poder falar abertamente dessa maneira, porque perderia um eleitorado jovem que ainda é fascinado por alguns governos ditatoriais de esquerda. E, ao mesmo tempo, nós temos o chanceler do país, secretário de Estado, Antony Blinken, falando que os Estados Unidos reconhecem Edmundo González como o presidente venezuelano, mas que, além disso, não anunciou nenhum tipo de pacote de sanções, algum tipo de retaliação mais incisiva ao governo Maduro, além do reconhecimento de Edmundo e o não reconhecimento de Maduro. É uma posição extremamente difícil, é dúbia. A gente vê que são 3 personagens que daqui 6 meses não terão as mesmas funções. Biden não será mais presidente, Antony Blinken provavelmente não continuará como secretário de Estado, mesmo que Kamala Harris vença, e Kamala Harris terá mais poder, e aí provavelmente essa indecisão que ela tem mostrado agora seja ainda mais prejudicial. Então, os venezuelanos passam por um momento muito difícil. Inclusive, algumas pessoas perguntam, será que é Maduro que controla as Forças Armadas ou as Forças Armadas que controlam Maduro? Porque é uma simbiose que existe há muito tempo, é benéfico para os dois aquilo que tem acontecido, ao mesmo tempo em que as pessoas têm sido sequestradas, têm sido violentadas, têm sido privadas da sua liberdade por um governo que há muito tempo deixou de ser legítimo, mas tem todas as funcionalidades do poder em sua mão e que continua abusando dos seus pobres cidadãos, que provavelmente muitos deles virão ao Brasil caso isso continue durante os próximos meses, como você bem colocou, tanto em Roraima quanto a Colômbia. A Colômbia recebeu quase 2 milhões de venezuelanos, o Brasil recebeu algumas centenas de milhares, mas pode receber muito mais porque as pessoas estão fartas. É bom a gente mencionar que em grande parte dos redutos chavistas, redutos que estão na periferia de Caracas, que durante os últimos 25 anos foram fiéis a Chávez, se rebelaram e votaram maciçamente em Edmundo González. Então a gente vê que tem tido um levante popular legítimo, mas que por conta da repressão pode acabar não dando em nada por conta desta violência que nós temos observado durante os últimos dias. Bom, Luca Bassani, você está em Munique, eu vejo pela sua vasta biblioteca atrás, você onde deve ser 20 horas e 32 minutos, porque aqui no Brasil são 15 horas e agora 33 minutos. Uma última pergunta rápida para você. Caso haja um esforço concentrado dos Estados Unidos, da União Europeia, em isolar economicamente a Venezuela após o golpe de Estado sanguinário da extrema-esquerda de Nicolás Maduro, pergunto, seria suficiente para a Venezuela ser suportada, apoiada por seus amigos que estão mais distantes? A Coreia do Norte, de Kim Jong-un, o Irã, na ditadura teocrática, a Rússia e a China. Você acha que seria suficiente, porque esses países estão muito distantes da Venezuela? Como ela faria para tentar escapar eventuais sanções econômicas que vão aprofundar ainda mais a crise econômica dessa que é a única ditadura da América do Sul? Olha, Capeza, a China já conseguiu, de certa forma, dar sobrevida ao governo Maduro, mas deixou a Venezuela endividada, assim como vários países africanos, onde a China construiu vastas obras de infraestrutura, mas não vai querer que isso seja de graça. Então, eles acabam recebendo os recursos naturais de forma como um pagamento ad eterno. Nos países africanos são os minérios, é o cobre, são os diamantes, é o ouro, a bauxita, tudo aquilo que é encontrado lá, e na Venezuela é o petróleo. Então, há uma relação também simbiótica entre Maduro e os chineses que têm interesses econômicos. No caso dos russos e iranianos, é um interesse, de fato, geopolítico muito mais claro, até de vertente militar, por conta de a Venezuela não estar tão distante assim dos Estados Unidos, não estar tão distante assim de Cuba, que já naturalmente é uma ponte desses governos para atacar os Estados Unidos em qualquer evento. Eu acho que isso é bem pouco provável, mas só falando como isso seria analisado, o aspecto geográfico, e inclusive há relatos que algumas pessoas viram soldados de roupas pretas com insígnias do antigo grupo Wagner andando nas ruas de Caracas fazendo policiamento junto com o exército. Muitas dessas informações não foram verificadas, mas levantam indícios de que a Rússia tem um interesse na manutenção do governo Maduro dentro da Venezuela e não quer
o regresso do país a um governo minimamente democrático, porque isso significaria uma aproximação aos Estados Unidos e ao resto do mundo ocidental, o que seria, obviamente, uma perda muito grande aos russos. Voltando para aquela política clássica do século XX, a teoria do dominó, né, na época do Dwight Eisenhower, lá depois da Segunda Guerra, década de 50 e 60, no qual se o país não for aliado meu, ele vai ser aliado do meu inimigo. Então, os Estados Unidos e a União Soviética, hoje os Estados Unidos e a Rússia, nessa mesma mentalidade que se não tiver do meu lado, vai estar do outro e eu não posso deixar isso acontecer, vou dar sobrevida a esse governo até onde eu conseguir. Mas a Rússia está fragilizada economicamente, tem uma guerra acontecendo também no seu território, porque os ucranianos estão atacando cada vez mais cidades russas, enquanto que o Irã também já está envolvido numa guerra com Israel, e os Estados Unidos indiretamente no Oriente Médio. Acho que é só o dinheiro chinês mesmo que vai fazer com que Maduro continue no poder, se não acontecer um levante popular, o que eu acho bem pouco provável, dado os meios tão escassos que a população venezuelana tem para causar qualquer tipo de impacto e mudança no governo. Realmente, estamos vendo aí uma ditadura lá Nicolau Ceausescu e um governo fantoche da Romênia, né? Sabe-se como ele terminou, e também um governo fantoche da Rússia. Mas a gente sabe, né? Ele ainda tem o apoio do grande irmão Kim Jong-un da Coreia do Norte. Muito obrigado e uma boa noite para você, Luca Bassani.